Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Você sabia que apenas 30% dos casos de abusos sexuais contra crianças deixam evidências físicas? Pois o repórter Washington Luiz nos traz os detalhes. Um dado do Observatório da Infância aponta que apenas 30% dos casos de abusos sexuais contra crianças deixam evidências físicas. Hoje, os crimes sexuais contra a criança e adolescentes correspondem a 16% das denúncias recebidas pelo Disque Direitos Humanos. Mas como identificar esse tipo de violência, que muitas vezes ocorre dentro da própria família? Como prevenir esse tipo de situação? Sobre isso, eu converso agora com o psicólogo e assessor técnico da Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente, Murilo Tadeu Moreira. Tudo bem, Murilo? Tudo bem. O que a gente pode falar sobre esse fato de apenas 30% das agressões deixarem pista? Isso dificulta a identificação da violência? Existem outros sinais? Como que a gente pode interpretar esse dado? Olha, existe um pacto de silêncio entre as famílias. Na cultura brasileira, a temática sexual não é fácil de se abordar, não é? E as sequelas físicas, elas são em número pequeno. As consequências são mais no âmbito psíquico, que é a dificuldade de ligação afetiva e amorosa na idade adulta, dificuldade de manter uma vida sexual saudável, ou tendência de supersexualizar os relacionamentos sociais. E tem outros nuances também, como a idade do início do abuso, a duração do abuso sexual, o grau de violência ou ameaça física que a criança sofreu. Ainda sobre os desdobramentos psíquicos, quando se trata de uma agressão familiar, é mais complexo o caso? Ou seja, uma vez que é uma pessoa que não é um outro qualquer, né? É um outro que tem uma relação muito próxima com aquela pessoa e que serve de espelho, de referência. Isso agrava ainda mais essa situação? Agrava. Quanto mais próximo o agressor estiver da criança, quanto mais próximo o grau de parentesco, é provável, muito provavelmente, que as consequências psíquicas e mesmo físicas sejam piores, com certeza. Como identificar esses crimes, então, contra as crianças, uma vez que algumas delas têm essa retração social, algumas delas ficam mais quietas? Como é que a gente pode, no caso, identificar esses crimes? Olha, a orientação que a gente dá é para uma relação aberta e comunicativa e franca com a criança, para ela poder se abrir. Geralmente ela tem um distúrbio do humor, ou ela é muito tímida e fica muito agitada, ou o contrário, cai o rendimento de uma forma muito grande na escola, medo ou pânico da pessoa, um sentimento generalizado de desagrado quando a criança é deixada sozinha em algum lugar com alguém, medo de escuro, de lugares fechados. Como eu falei, não necessariamente, né? Mudanças extremas e súbitas e inexplicadas de comportamento, como oscilações no humor, ela retraída passa a ficar extrovertida, ao contrário. Mal-estar pela sensação de modificação do desenvolvimento do corpo, esse é um fato assim, relevante. O diálogo ajuda, inclusive, a prevenir a criança antes que aconteça? Ajuda a prevenir a criança, é bom prevenir a criança e o adolescente para não deixarem se aproximar do corpo dela, né? Mas também não criar, né, na criança um sentimento de paranoia. Eu conversei com o assessor técnico da Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente, Murilo Tadeu Moreira. Murilo, muito obrigado por suas informações. De nada. E dando sequência à discussão sobre o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, o tema do Grande BH em pauta dessa semana, nós conversamos agora com o coordenador do Disque Direitos Humanos de Minas Gerais, senhor Jorge Noronha. Bom dia, Jorge. Bom dia. É o seguinte, nós temos números aqui do Disque Direitos Humanos. Ano passado, ao longo de todo o ano passado, 2.037 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, e esse ano, até agora, 735 denúncias. Eu começo essa entrevista perguntando para você a mesma coisa que eu perguntei à nossa entrevistada de ontem. Aumentaram as denúncias ou aumentaram as ocorrências de abuso sexual contra crianças e adolescentes? Bom, nós podemos dizer com certeza que, do ponto de vista da denúncia telefônica, aumentaram as denúncias. Essa conscientização com relação a este problema aumentou muito nos últimos anos e as pessoas denunciam com mais facilidade.
Isso quer dizer que as pessoas estão tendo mais segurança também para fazer essa denúncia, segurança inclusive de que a pessoa acusada vai ser pelo menos investigada? Com certeza. Primeiro, a segurança de não oferecer nenhum risco para quem denuncia. A denúncia é sigilosa, não oferece nenhum tipo de ameaça a quem liga. E também há uma mobilização bem mais intensa dos conselhos tutelares, das promotorias da infância, para a apuração desse tipo de crime. Quais são as principais denúncias que são feitas hoje pelo Disque Denúncia dos Direitos Humanos? No Disque Direitos Humanos, nós ainda temos uma prevalência absoluta da questão da criança e do adolescente. Quase 80% das nossas denúncias se referem a criança e adolescente. E, em primeiro lugar, a questão da negligência, né, e o abandono de crianças das mais variadas ordens, né, fora da escola, sozinhas, nas ruas. A questão da violência física dentro de casa também é muito grande, e os crimes sexuais, os abusos de forma generalizada. O Disque Direitos Humanos, esse Disque Denúncias, naturalmente ele não é um serviço da polícia, por exemplo. Então não tem a finalidade investigativa, não tem a finalidade punitiva. Qual é o caminho? Uma pessoa que liga para o 0800 31 11 19 e faz uma denúncia. Olha, tem uma criança aqui do lado de casa de 3 anos de idade, 4 anos de idade, que fica sozinha o dia inteiro, ou que apanha dos pais, ou que é abusada. O que acontece quando essa denúncia chega até vocês e é formalizada? Bom, primeiramente é interessante a sua observação de que não se trata de uma ligação com a mesma natureza da ligação policial, né? Que é aquela situação emergencial. O Disque, ele é essa oportunidade de se denunciar aquela vítima que, se alguém que presencia a violência, o abuso que ela sofreu, não denunciar, ela continuará na situação de vítima. Daí a extrema importância desse serviço e esse caminho que você solicita esclarecimento aos ouvintes do que é feito com a denúncia. Toda denúncia envolvendo criança e adolescente, obrigatoriamente o Conselho Tutelar daquele município receberá a denúncia. Por força de lei, ele tem a função de proteção da criança e do adolescente, juntamente com o Ministério Público e as delegacias especializadas. Então, o caminho sempre, no caso dos crimes sexuais ou de qualquer natureza contra criança ou adolescente, o Conselho Tutelar terá sua participação, será comunicado e acionará Ministério Público ou delegacia, conforme a gravidade do caso. A gravidade é a urgência, né? Urgência ou até a intensidade, ou há quanto tempo aquele tipo de violência, de abuso vem acontecendo. Isso depende muito também assim, do recurso de cada município, né? Da mobilização, do que há disponível para se apurar e proteger aquela vítima. Em geral, Jorge, os atendentes, os conselheiros tutelares dos municípios, eles estão preparados para fazer essa triagem, para entender a denúncia, para saber qual é o tamanho da gravidade dessa denúncia, encaminhar isso para os órgãos competentes, fazer o que você disse aí agora, por exemplo? Bom, nem sempre o município tem os recursos, né, e o preparo devido para isso. Há um esforço permanente de uma rede de atenção a esses direitos, para uma capacitação contínua desses conselheiros tutelares, porque alguns tipos de abuso ou de crimes, eles têm um desdobramento muito mais complexo. Nem todo crime sexual, por exemplo, exige um exame de corpo de delito, alguns sim, né, quando há uma agressão ao corpo da criança, como há uma relação completa. No caso do estupro, por exemplo, a atenção é outra, preciso envolver a rede de saúde também. Então, cada caso requer uma abordagem diferente. E isso realmente demanda um preparo, uma capacitação dos conselheiros tutelares, e nem sempre, né, todo município, todo conselheiro tutelar ainda passou por essa qualificação necessária para esse atendimento. E quando o crime ou abuso, seja o que for, é cometido por outro menor de idade, como é que é a condução desse problema? Bom, do ponto de vista da denúncia, nada se altera, né? O objetivo é o mesmo. Em primeiro lugar, chegar àquela vítima e retirá-la da situação. Mas se ele também é criança ou adolescente, ele será tratado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um menor infrator, né? Então, terá o curso normal de qualquer outra infração,
dentro do previsto pela lei que trata, né, da criança e do adolescente, no caso o estatuto. Entendi. O Disque de Direitos Humanos, ele acompanha o desdobramento dessa denúncia, no fim das contas, vai com o Conselho Tutelar adiante, ver se a Justiça, o Ministério Público está tomando as medidas que são necessárias para proteger a vítima e punir os culpados? O Disque de Direitos Humanos não acompanha de uma forma, digamos assim, fiscalizadora institucional. Entendi. Mas nós, quando encaminhamos a denúncia, e essa denúncia recebe um número específico, que também é fornecido ao cidadão que denuncia, nós solicitamos um retorno do caso, para que nós tenhamos uma informação mínima para o cidadão que liga. Caso ele telefone perguntando, depois de um período, né, normalmente 60 dias em média, para todo um processo, né, de conclusão, para que nós possamos dizer a ele o que foi feito do caso, qual foi a apuração, se a denúncia foi confirmada, em que nível ela foi confirmada e para onde ela foi encaminhada. Então nós acompanhamos nesse sentido, mas quem na verdade tem essa função, né, institucional de acompanhamento é o Ministério Público. Muito bem. O 0800 31 11 19, que é o telefone do Disque Direitos Humanos, ele é um número nacional, ele pode ser discado de qualquer lugar do país, pode ser discado de celulares. Como é que funciona o telefone? Ele é um número específico do estado de Minas Gerais. Ele é para Minas, né? Ele é para Minas Gerais, ele pode ser acionado de qualquer telefone, de qualquer lugar do estado, sem nenhuma dificuldade. E sem também que a pessoa precise se identificar, naturalmente, né? Não há necessidade. Se ela quiser, ela pode identificar, mas pode pedir o sigilo, mas não é necessário, não há gravação dessa ligação. O objetivo não é constranger a pessoa que liga. O objetivo é principalmente a oportunidade de chegar a essas vítimas e interromper o processo de violência. Muito bem, nós conversamos com Jorge Noronha, que é coordenador do Disque Direitos Humanos aqui em Minas Gerais. Jorge, obrigado por participar aí do Grande BH em Pauta dessa semana. Um bom dia para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia.